time tem Alisson, Marquinhos, o Danilo, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá, Ryan, Matheus, Vinícius Júnior. Esse é o provável time da seleção, né? O jogo hoje vai ser chato de assistir devido às costas ser uma defesa, marcação forte, dificultar os espaços para o ataque brasileiro. Nossa amiga Angelita colocando. Acha que vai ser um jogo basicamente nessa linha, professor? Um jogo chato, seleção escocesa marcando muito a seleção brasileira, ou vai jogar para frente para tentar, de certa maneira, um bom resultado aí? Acha que o Brasil vai ter liberdade? Acho que vai ser um jogo parecido com o jogo da seleção haitiana, professor? Eu acho que é um time mais físico, né? É um time melhor que a seleção do Haiti, o time da Escócia, né? Mas não vejo assim nada de... É um time físico, vai fazer um jogo físico, né? Não vejo nada de tão espetacular. Acho que a nossa seleção é melhor. Tem algumas coisas ali que é a pensar, né? E aí eu vou dar uma de eu ser o mediador e passar para você, né? Vou jogar essa granada na tua mão e tu tira o pino. Douglas Santos e Casemiro. Tem 2 amarelos. E aí? Pode tomar o segundo. Tem um amarelo, pode tomar o segundo. Tomar o segundo fica fora da 16 avos, né? E aí? Coloca, não coloca? Bota para jogar, não bota para jogar? Faz o quê? É um caso a pensar, né? Além dessa escalação aí, tem esses 2 caras que já estão com amarelo, que se levar o segundo hoje, não jogam o próximo jogo. É uma dúvida aí. Tem que pensar pra caramba nisso aí. Tem substituto? Dá para fazer? Arrisca? Tem substituto para entrar no lugar e dar conta do recado? Ainda tem esse pensamento aí, além dessa escalação ali. Na direita ali, Léo, eu não sei se eu iria com o Ryan, né? Tem o Luiz Henrique que entrou, o Luiz Henrique não foi tão bem, mas o Ryan também não, né? Aí a galera começa a viajar, né? Pegar o Martinelli, trazer da esquerda, botar na direita, cara. Meu amigo, já não tá azeitado, né, Léo? Já não tá azeitado. Começa a rodar muito, pega esse daqui, bota ali. Meu amigo, cada um no seu quadrado, não inventa. Não é hora de inventar. Faz o simples, faz o fácil, entendeu? É o Ryan. Não é o Ryan, é o Luiz Henrique, mas não inventa. Não puxa um para cá, o outro para lá, roda para cá, pode fazer, acho que dá, não é momento para isso. É o momento disso, botar os caras com mais segurança e maior rendimento na sua posição. Não inventar muito, porque com um time entrosado, a improvisação já é complicada. Imagine o Brasil que não está entrosado, isso para mim é fato. Então, bota cada um no seu quadrado e deixa. Aí, Léo, jogo para você, a galera do chat aí. Vai com Casemiro e Douglas ou pensa numa troca? Como é que eu vou falar? Fala para os caras terem um pouquinho mais de equilíbrio num jogo decisivo, e aí faz o quê, Léo? Eu sendo bem sincero, para mim o Casemiro não é o titular dessa posição. Para mim seria o Fabinho, né? Eu acho que o Fabinho dá muito mais qualidade. Então já seria uma troca, uma troca técnica. Nem, né? Por cartão, né? Nem por cartão. E o Douglas, sim, uma troca tática. Aí eu colocaria o Alexandro. Até diante do sistema, né, que o próprio Ancelotti tem, né, de fortalecer a defesa, imaginando até mesmo o Brasil, professor, replicando o que fez contra o Haiti, né, o Alexandro seria exigido ofensivamente, até porque em muitos momentos os laterais desciam, Rafinha e Vini, né, que estavam jogando um pouco mais de fora para dentro, no caso seria Ryan e o próprio Vinícius Júnior, com o Matheus conhecendo o terceiro colocado. Aí iria exigir um pouco mais do Alexandre. Danilo até conseguiu fazer bem as ultrapassagens, mas não acredito, até porque eu vejo a Escócia sendo uma seleção muito mais competitiva do que a seleção haitiana. Então vai dar muito mais dificuldade. Acredito que até os laterais descerem de forma simultânea, né, terão muito mais dificuldade para taticamente executarem isso, né? Mas ali tiraria o Douglas, que para mim é o titular hoje, até pensando já no mata-mata, coloca o Alexandre, né? Eu acho que dá conta do recado, né? E aí o Fabinho de titular na vaga do Casemiro. Me dá mais jogo, dá mais mobilidade. Gosto mais do Fabinho. Nada contra o Casemiro, é bom jogador, mas faria essas duas trocas, né? E aí manteria a estrutura, né? Manteria a estrutura ali na frente ali, né? Pode ser o Ryan, como o próprio Luiz Henrique. Imaginando até mesmo, não sei se o professor vai concordar, né, e fica à vontade, imaginando sendo replicado Vini por dentro, né? E aí, no caso, do lado direito, que é o Ryan por dentro, eu vejo o Ryan
até por característica, até mais atacante do que o Luiz. Luiz é mais de lado, Sim. né? Desenvolver um pouco mais esse jogo por dentro. Eu vejo o Ryan mais gol do que o Luiz, tem um pouco mais de presença, né? A bola batendo do lado contrário, entrando com mais efetividade. E aí eu acho que manteria um pouco a estrutura dentro do que nós vimos, né, contra o Haiti, imaginando que vai ser replicado hoje. Então, basicamente, é isso, né? Essa seleção aí, né, para enfrentar a equipe da Escócia. Agora, precisa elevar o nível, professor. O que foi demonstrado contra o Haiti, eu acho que vai ser muito pouco. O Brasil vai ter muitas dificuldades, né, se achar que aquilo que foi materializado em campo, né, no último jogo será o suficiente para vencer a Escócia. Pensa dessa maneira, pensa diferente, né? Queria saber a opinião do senhor, professor. Concordo, Léo, tem que elevar o nível. Eu tenho só uma dúvida, Léo, e não é, eu não teria essa dúvida na minha cabeça, né? Desses dois homens de lado, eu não usaria por dentro, eu usaria pé na linha. Pô, Marcelo, Sim. Pé na linha do Vini, eu usaria o Luiz, tá? Eu entraria com o Luiz, não entraria com o Ryan. E é o que a mensagem do Marcelo é perfeita. Nada contra o Ryan. Acho que até um garoto que pode nos ajudar, ainda vai nos ajudar na Copa, tá? Já estreou, pô, um menino jovem, primeiro jogo dentro da Copa do Mundo. O processo do Ryan tá todo perfeito para mim. Tá todo perfeito, não aconteceu nada. O que a gente poderia ter é um Ryan fazendo um jogo acima da média, que seria muito bacana, mas é normal. É normal. Por que eu falo isso, Léo? Porque eu vou pegar aqui o campinho aqui, pegar o menor mesmo, tá aqui, tá à mão, né? O que eu imagino, Léo? Por que eu falo do pé na linha? Tá dando para ver aí, Léo? Tá ótimo, tá dando para ver. Eu vou até tirar Por que aqui Por que eu falo pé na linha? Porque a gente teria isso aqui, né? Como eu já falei anteriormente, a gente tem uma deficiência no jogo por dentro. E como os laterais, por característica, né? Você botou o time dentro e botou o campinho aqui no menor. Tá dando para a galera aí? Tá dando para a galera ver aí? Deixa eu só tirar aqui, professor, que a gente. Tá. É que eu estava tentando aqui colocar o senhor aqui para maior aqui para gente. Deixa eu só. Acabei fazendo besteira. Pronto, agora sim, pronto. Agora fica melhor. Aí. Pronto, aí. Tá dando para a galera ver aí. Então. Tá ótimo. Perfeito. É o Brasil aqui na linha de 4, 2 homens, Casimiro e o Bruno, Paquetá, Luiz, vamos botar o Luiz, Vini. Por que eu usaria esses homens pé na linha? Porque o Brasil não tem laterais de profundidade. Perfeito. E aí, como a gente não tem tanta proteção por dentro, o nosso meio-campo acaba ficando mais vazio, esses laterais fazerem mais um jogo por dentro. Com a posse, tá, Léo? Com a posse. Sim, com a posse, o Brasil a gente teria essa proteção de um 2, 4, um 3, entendeu? Então, por quê? Porque se eu puxar, como a gente comentou aqui, né, o normal, o Brasil aqui, com esses homens aqui, fazendo isso aqui, o Matheus se associando aqui a um Paquetá, esses homens por dentro, eu fico com um corredor lateral, e eu não tenho características desses laterais de fazer isso. E aí, para um time que não é tão treinado, aí vai ter o tal do balanço, né? Esse lateral passa, esse volante cai para cá, e o lateral do lado oposto segura. Então, Léo, são ideias de jogo, né? São construções de modelos, de estratégias, de características pelos jogadores que eu tenho. Então, talvez nesse jogo eu usasse o pé na linha, 3 homens à frente, com 3 homens eu já seguro 4 no mínimo, né? Você tendo ali o Paquetá chegando, você diminui o ímpeto ofensivo da Escócia, que não vai atacar tanto, mas vai nos atacar, e você teria talvez uma proteção maior no sem bola. Quando perder a bola, ter mais homens para pressionar o adversário já um pouco mais dentro do campo do adversário. E não ter aquele espaço como foi o gol que a gente tomou da seleção de Marrocos. O time estava espaçado, não tinha conexão e o meio-campo vazio e a zaga toda mal posicionada que propiciou a bola no espaço e o jogador entra e faz o gol. Então, são ideias. Agora, ver o que vai ser feito e os jogadores que vão entrar. E até olhando, professor, perfeita a análise do senhor, olhando até pensando aqui com o senhor mexendo, né? Então, um bom dia para o meu parceiro Márcio Rubro-Negro, tamo junto, meu parceiro Jonas, grande abraço, Jonas, tamo junto, tá, meu irmão? Grande abraço para você, seja bem-vindo, meu amigo. Estava até pensando aqui numa seleção até mais ofensiva, né? Manter a estrutura desses jogadores, como o senhor disse muito bem,
com os pés na linha, né? O Vini mais aberto, diferente do jogo contra o Haiti, o próprio Ryan ou o Luiz Henrique aberto do lado direito, e a adição de um atacante e a saída de um volante. No meu entendimento, seria o Bruno Guimarães recuar o Paquetá para 8 e não o Casemiro, e sim o Fabinho. E ter uma seleção um pouco mais ofensiva com o Matheus de 10. Seria interessante, professor. E aí, os laterais se mantendo, né, como base, não passando, deixando esses jogadores mais extremos, né? Trabalhando muito mais, como o senhor disse, por dentro ali como apoios, né? Como essa base, né, de sustentação a esses 2 ponteiros ali, com 5 homens na construção. 3 atacantes, 2 abertos e um por dentro poderia ser o Endrick, né? Poderia ser o Endrick ali na vaga do Bruno Guimarães, com o Paquetá baixando para ser o segundo volante, o Fabinho de primeiro, e o Matheus Cunha descendo um 4-2-3-1, um 4-3-3, com o Matheus de falso 10 e esses 3 homens à frente. Poderia, de certa maneira, a seleção ficar assim, professor? Eu gosto muito, Léo. Eu gosto muito. Eu acho que talvez fosse a melhor seleção. O Fabi é um cara de força, é um cara grande, é um cara de ataque, né? O adversário faz jogo físico, né? É um jogador, tem uma dinâmica, está num momento até físico, eu acho melhor que do Casemiro. E eu não acho o Casemiro horroroso, eu acho que o Casemiro está mais desgastado, né, cara? Com o tempo, jogando a Premier League, o Fabinho está mais inteiro. E você teria uma proteção no mínimo de 5 ali, 2 zagueiros, Fabinho, os 2 laterais, e aí um Paquetá junto com o Matheus Cunha e uma referência na frente, né? E aí me agrada mais com 2 homens abertos. Abertos, né? Você teria o jogo por dentro com um Paquetá e um Matheus Cunha, os 2 pontas e um 9 ali, que poderia ser o Endrick perfeitamente, né? E aí, né, tudo que a gente fala aqui, a Escócia vai defender porque um ponto ela classifica. Sim, só que tem um jogo. E a gente fala isso. Aí, voltando para o Flamengo e Vitória, o jogo se construiu de uma outra forma que o Vitória faz um gol com 8 minutos. Então, os pequenos jogos dentro do grande jogo, ele define muito o desempenho, a estratégia, a ideia, e a gente tem que respeitar isso. Então, você monta uma estratégia, você monta um time, você analisa o adversário, entra em campo, um gol para lá ou para cá, uma expulsão para lá ou para cá, um amarelo de um volante seu, um amarelo de um zagueiro seu, muda um contexto. Muda a dinâmica. Então, isso tudo você tem que estar atento. Então, cara, eu acho que é isso. Então, em se falando de qualidade e capacidade, o Brasil, né? Eu vi o jogo da Escócia, o Escócia faz um jogo, não é uma seleção de bobeira, mas não é um time com talento do Brasil, mas é um time muito físico. Então, se a gente tiver esse talento, e aí você fala, e aí nós estamos falando da troca de um volante para mais um homem de frente. Você está botando mais qualidade, mais capacidade, mais possibilidade de chegar ao gol adversário, mais capacidade de fazer gol no adversário. Você aumenta esse nível, sabendo sempre que você tem que ter uma proteção, senão você só botar, eu brinco, né? O time de só vai atacar, não pode ser assim. Tem que ter a ideia do com e sem bola. E esse time que você falou me agrada mais do que esse que nós estamos vendo aqui. Seria uma seleção bem mais ofensiva, né? Seria uma seleção bem mais também que me agrada, né? Essa seleção aí com, né, o Paquetá jogando de segundo volante, né? Mais um atacante ali com os ponteiros, né? Como o professor disse muito bem, abertos ali, realmente dando essa amplitude, abrindo bem a defesa da Escócia. E para mim seria a formação da seleção, tá? Não é para esse jogo, não. Seria para caminhar aí, seria para andar, para ser realmente a forma, né? Como a seleção iria se comportar ao longo aí dessa caminhada para buscar essa Copa do Mundo. Ou fazer uma grande Copa do Mundo. Eu não vejo a seleção como uma das favoritas, mas fazendo uma boa Copa que já seria muito legal, muito bacana. Faltando 5 likes, né, para nós chegarmos a 200. 5 likes para nós chegarmos a 200 likes aqui na nossa resenha. Peço a galera realmente aí que nos dê essa força, nos dê essa moral. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever também no nosso canal. É muito importante para o nosso crescimento. Agradecer demais, enorme audiência. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui às 8 horas da manhã, até para falar um pouquinho, né, desse confronto aí da seleção brasileira, esperando, né, até mesmo aí tem Neymar, né, professor? E a gente, como né, gosta do Neymar, né, tem aquela expectativa. Eu sei que quando a gente fala no nome do Neymar, muita confusão aqui no nosso chat, mas a gente não deixa de dar as nossas opiniões, né? Mas eu estou numa expectativa legal, até para o Neymar entrar minimamente 20, sei lá, 25, 30 minutos, que seja, né?
ter uma boa apresentação, né? Porque para mim vai ser bem legal, vai ser bem bacana. Essa é a minha expectativa, né? Aí a minha torcida aí para o Neymar entrar, né? Os minutos que o Ancelotti porventura der ao atleta, ele andar bem com a camisa da seleção, mas vai ser um ingrediente a mais, né? Ter o Neymar no banco está relacionado para o confronto de hoje, professor. Léo, eu acho engraçado, né? Hoje, né? A gente se diverte também, a gente vai buscando para ter também, buscar informação, né? As mídias sociais, a galera falando, aí nego falando, o Neymar não consegue jogar 10 minutos. O Neymar só aguenta 15 minutos. Meu amigo, eu falo isso aqui, quem acompanha a gente sabe. Eu fico arrepiado quando eu escuto isso, cara. Por quê? Não, o jogador hoje, ele pode jogar meio tempo. Eu quero que me deem essa máquina, que me deem esse profissional que consegue aferir que o cara pode jogar 45 minutos. Tudo depende do desenrolar da partida. Sim. O jogador que vem de parado, o jogador, ok, você tem uma ideia, mas você cravar que ele pode jogar tantos minutos, isso não existe. Pô, como assim? Vou explicar. O jogador está parado, voltou. Aí o cara vai jogar, vamos dizer que entre do início. Aí eu não estou falando especificamente do Neymar, estou falando de jogador de futebol. Aí lá, o sei lá quem falou, pode jogar 45 e tal. Aí começa o jogo, Léo. O cara vai e tal, vamos dizer que seja um meia, um atacante e tal. Pum! Faz um gol. 25, 30 do primeiro tempo, já está 3-0. Léo, esse joga o primeiro tempo e joga mais um tempo do segundo. Que o jogo está tão tranquilo que ali passou de ser um jogo, virou um treino. Aí o cara vai desfrutar daquele momento. Não, o jogo está duro, está perdendo de 1-0. Talvez ele não suporte nem 45, que a intensidade vai ser outra. Então, essa aferição que eu fico olhando e falo assim, caramba, os caras falam com uma certeza. E aí não é ser melhor que ninguém. Eu que sou do meio, estou nesse troço. Eu não consigo saber disso até hoje. O cara pode? Não tem isso, cara. Deixa o campo te dizer o que é, o que não é, cara. E ficam as pessoas jogando, cara. Então, cara, como diz outro, eu se divirto, né? Nas mídias sociais, com a galera lacrando, com a galera falando. E o que me assusta, cara, não é o desconhecimento, não, cara. É que ninguém é obrigado e nem tem pretensão e ninguém deve ter saber tudo. Eu não sei nada. Eu sei o que eu sei. E a galera que nunca teve num campo, nunca botou um uniforme, nunca viveu um vestiário, nunca tinha que... Opinião, perfeito. Agora os caras falam com certeza. Com certeza, Porra, eu tenho 63 anos, galera. Pô, você já me conhece aqui. Não é de hoje, eu estou fazendo live com vocês há muito tempo. Pô, não tenho nada. Eu não tenho essas certezas, cara. Muitas dúvidas. Se eu estivesse lá hoje, dentro da seleção brasileira, com esse processo Neymar, hoje eu estaria com muita dúvida como utilizar. Jogo duro, eu boto ele para ver se ele decide. Não, eu vou exigir muito desse cara, vou segurar para o próximo. Jogo tranquilo, boto quanto tempo? Um tempo. Brasil 3-0 no primeiro tempo, jogo tranquilo. Boto no intervalo para dar ritmo a esse cara? Não boto. Não, vou esperar 15 do segundo. Olha quantas perguntas vão na cabeça do cara. Mas tem um monte de engenheiro que não estudou nada de engenharia que sabe botar um prédio em pé. Aí, meu amigo, é pesado demais para mim, Léo. Na verdade, o senhor foi cirúrgico, né, nessa questão, né, professor? Dar opinião, beleza, né? Agora, dizer como fazer, faria assim, faria nada, professor, faria nada. Léo, eu quero saber se esses caras, quando vão ao médico, eles falam, doutor, não dá para o senhor me dar aquele remédio, não? Ou ele espera o doutor passar o remédio e toma o que o doutor indicou? Para, né, Léo? Eu acho que eu segui. Opinião bacana, cara. Eu tenho minha opinião. Você tem a galera do chat, com toda a propriedade tem, cara. Mas deixa o cara que é o especialista, que está dentro do processo. Está lá com o Neymar, está lá com o Hendrick, está lá com o Casimiro. De manhã, de tarde, de noite, almoça, janta, toma café. Está toda hora com o cara. Tu sabe disso, Léo. Tu jogou bola na hora do almoço, acabou o almoço, senta na mesa dos jogadores. E aí, como é que tá? Aí a resenha flui. Sim. Aí você tá na mesa, pô, Léo. Pô, caiu de rendimento, né, cara? Não, professor, pô, tô estreando a cama, não dorme bem.
Pô, tô com problema lá com meu filhão no Rio, pô, não sei o quê. E aí você vai pescando as coisas, cara. E nego aqui de fora que não sabe nada. Olha, se tem uma coisa que ninguém vê, é treino. E o que mais se fala é do treino. Não, porque o Neymar não está treinando nada. O que o Neymar não treinou, que o Neymar não... Gente, para. Tá passando vergonha, cara. Fala do que você tá vendo, que você sabe. E aí eu trabalhei, galera, com o Romário. Já o Romário, tô falando de 98, o Romário já estava, né? O Romário trabalhava mais na academia que no campo. Ele pouco ia a campo. Depois eu trabalhei com o Zinho, com 37 para 38. O que o Zinho menos fazia era ir no campo com o grupo. E fomos campeões com o Zinho jogando, com 37 para 38. O treinador ficava louco. Na época eu trabalhava como auxiliar e preparador físico. Ó, qual é o treino hoje? Ah, vou te dar o Zinho 15 minutos. Pô, 15 minutos? É 15 minutos. Eu preciso do Zinho inteiro fisicamente, que, meu irmão, ele sabe todos os cantos do campo. Ele precisa entrar dentro da coletividade, sim, mas por tempo, até o pessoal conhecer ele e ele conhecer o grupo. Agora, falar que o Zinho precisa minutagem no campo, aí para. E foi assim, cara. E o Romário é a mesma coisa. Sabe qual o trabalho que o Neymar estava fazendo dentro da academia? Dependendo do treino, às vezes o trabalho na academia ele é mais intenso do que no próprio campo. Porque o trabalho na academia ele é individualizado. Tá um cara ali, vai, 1 minuto, parou, recupera, 30 segundos de novo, o cara tá monitorando no campo. Léo jogou bola, acelera, ó a minha aceleração, Léo. O outro tá aqui, e os dois estão acelerando, cada um dentro da sua aceleração. Então, cara, é muita coisa que eu falei. Opinião, show. Cada um dê a sua, respeito a todos. Agora, falar como os caras falam que tivesse certeza, eu não sou melhor que ninguém, não sei mais que ninguém. Estou nisso há muitos anos. Sabe o que eu sei da seleção? O que todo mundo sabe, que é o que a gente vê. Aqueles 15 minutinhos de aquecimento ali, aquele passezinho ali, papapá, mais nada. E vejo o jogo. Fora isso, o que eu sei é fofoca. E tem muita gente, né, que fala que tem fonte, aquela coisa toda. Não é só no futebol, né? Em outras situações também tem nada, né? Então são desmascaradas, enfim, depois, né, se mostra que não era aquilo, né? Que não era aquilo que foi falado, é totalmente ao contrário. Jogam no ar. A gente sabe. Hoje, com a internet, a gente tá vendo muito essas coisas sendo expostas. Né? Diziam que não tinham nada. Né? E tá tudo certo. Finge que nada aconteceu, que não disse aquilo, né? Cai no esquecimento, né, professor? E o Eduardo mandou uma mensagem, professor, é só mandar um pôquer toda madrugada, tá tudo certo. Eduardo, você não sabe o que é viver dentro de uma concentração, amigo. Eu fui campeão sul-americano com a seleção brasileira, não era pôquer, não. Ficávamos nós, comissão técnica e jogadores jogando truco no hall do hotel. Isso ia até 2 da manhã, 3 da manhã. E fomos campeões, cara. Não mata ninguém, cara. Se o cara tiver inteligência, cara, é uma distração para a mente, cara. É uma distração para a mente. Só que o cara pode estar jogando 1h da tarde, 3h da tarde, ou até que seja um pouco mais tarde, dependendo do horário que você vai acordar, dependendo do dia, não mata ninguém não, Eduardo. Só que as pessoas fazem disso, né, uma loucura. Porque é melhor você falar que o cara perdeu a noite jogando pôquer do que você falar que estavam todos dormindo meia-noite. O que vai dar mais like? Falar que o cara passou a madrugada. A seleção passa a madrugada jogando pôquer. Eu nem vi essa notícia. Só vi alguém falar negócio do pôquer, eu nem sabia se você está colocando aí. Então, eu estou falando a experiência própria. Seleção, a gente estava concentrado, tinha muito o que fazer, concentração é você com os caras ali se esbarrando toda hora, e a galera brincava. Para você ver, eram 30 na delegação. Sabe quantas mesas de truco tinha? Uma confusão, nego rindo, entrava um, saía outro, entrava um, porque todo mundo queria estar ali, todo mundo queria estar junto, cara. Aquilo traz uma coletividade, aquilo traz uma unidade. E a galera jogando truco. Copas fora também a gente jogava. Então, cara, é uma diversão. O Léo sabe, o Léo participou de Caixetinha.
Caquetinha, eu gostava da E aí que eu cacheta. falo, podia ter 5 mesas de truco, não, era uma só, com baralho e o couro comendo, a gritaria, uma confusão, legal pra caramba. E é isso, velho. Então, cara, meu irmão, o que a gente tem que ver é o campo. Se o cara tá andando, se o cara tá correndo, se o cara tá se arrastando, a gente vai fazer a nossa análise. Agora, o porquê, nós não vamos saber. Só quem tá lá dentro é que sabe. Quem tá lá dentro sabe, pode ter certeza disso. Quem tá lá dentro sabe. E aí, cara, a gente fica aqui, não, é porquê. Por que nada, cara? A gente não sabe de nada. E aí o Muricy deu uma declaração e fala, vocês não sabem de 10% do que acontece dentro de um time de futebol. E é real. Mas, enfim, vamos ver, cara. Eu sou brasileiro, eu torço pro Brasil, né? Concordo com quem fala que o Neymar não deveria ir, discordo de quem fala que o Neymar não deveria ir, concordo com quem Neymar falou que deveria ir, concordo com quem Neymar... E cada um tem a sua ideia, velho. Cada um tem a sua ideia. Agora, não aceito, né? Não concordo, aceitar não concordo com quem fala que o Neymar... o Neymar é diferente. E os diferentes, o nome já diz, são diferentes. Copa do Mundo. Quem são os diferentes? Messi, Cristiano Ronaldo, Haaland, os caras são diferentes, estão aí. O Neymar tá capenga, né? Tá um tempão sem jogar, tá, mas ele tem talento, cara. E a gente nunca deve abrir mão do talento, principalmente do futebol. Boa, perfeito, professor, perfeito. E hoje tem, né? Hoje tem seleção brasileira. 3-0. 3-0 lá no bolão. Hoje estou sentindo que hoje tem aquela fezinha na Bet. Vai na Bet hoje. Eu sei que o professor gosta de brincar. Dezinho, Léo, dezinho. Dezinho, boa. R$10. Boa. Então pode ir no placar correto, né? Pode ir no placar justo, isso. Paga mais, enfim. E eu sempre pontuo aqui essa questão das bets, né? Quem realmente tem muita gente que joga, né? Mas com responsabilidade. Né? Eu não estou aqui fazendo propaganda e tal, né? A gente sempre pontua, né? Uma levada sempre muito legal. Eu sei que tem muita gente que não consegue, que perde a linha, né? Eu tenho um exemplo aqui perto, né? Um conhecido que teve o CPF bloqueado nas bets porque se viciou, né? Então você que não tem, né? Esse controle, não vá. Eu brinco aqui porque eu tenho um autocontrole absurdo. Eu nunca joguei. Somos dois, Léo. Eu tô para brincar. Só para a galera entender, eu coloquei R$100. Já tem meses isso, tem mais de ano na bet que eu jogo. Sabe quanto tem hoje lá? Já ganhei, já perdi, já ganhei, já perdi. Tem R$102. Teoricamente eu ganhei R$2 em um ano. Tô rico. Eu vou para brincar, cara. É um jogo que vou ver se eu aqui. Eu vou apostar ali, boto R$5. Boto R$10. Eu não passo disso, né? É 5 e 10, 5 e 10, 5 e 10. E vou brincando ali. Às vezes eu dou uma pancadinha. Tem uns, às vezes, que eu falo, não, esse aqui vai dar. Aí eu vou confiar e boto vintão. Tá pagando um pouquinho mais. Aí dou uma arriscada aí, perco. Aí vou para 80, R$78. Aí eu, tem que segurar. Aí boto 5, ganho ali. E tô com R$100 ali dentro do que eu joguei. Não ganhei nem perdi, mas estou me divertindo. É para me divertir, não é para ganhar dinheiro. Justamente. Então, até eu venho falando bastante sobre isso, né? Então, até para não ficar aqui, tá fazendo propaganda. Sei que tem muita gente que perde, né? Já ouvi relatos,